Amém. Glória a Deus, a paz, queridos. Vamos nos colocar de pé para darmos início a mais um culto, chamados para vencer. Nós agradecemos a Deus pela nossa chegada aqui, na casa do Senhor, e agradecemos a Deus por você que já está se conectando conosco para ser mais abençoado, para ser abençoado mais uma vez, através desse culto, através da palavra que vai ser ministrada. Então nós gostaríamos de abrir aqui a Bíblia no Salmo 24. Salmo 24. Esse salmo fala a respeito da vinda do Rei da Glória. A vinda do Rei da Glória. Essa é a nossa expectativa, Cada vez que nós nos reunimos com os nossos irmãos, cada vez que nós congregamos, o objetivo é trazer a presença de Deus, é adorá-lo, é cultuá-lo, é aproveitar a oportunidade de sermos abençoados através da comunhão com os nossos irmãos, que nós sabemos que é bênção. Então vamos ler lá, Salmos 24, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Muito lindo esse salmo, O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. É a Ele que nós viemos aqui render o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Então vamos orar, consagrando ao Senhor esse momento que vamos estar aqui cultuando a Ele, reunidos com nossos irmãos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigada por esse tempo, Senhor, que Tu nos deste, que nós aproveitamos de maneira boa, proveitosa. Que o Senhor, nesse dia, nesse momento, receba de nós o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso sacrifício, o fato de nós deixarmos tudo para trás e darmos prioridade, Senhor, a estar na Tua casa. Senhor, entra agora no nosso coração, faz morada, libera a bênção que nós precisamos, porque Tu conheces o que está no íntimo do nosso coração. Enquanto nós estamos aqui te adorando, Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor está dando ordens aos seus anjos a respeito de cada um que aqui está, de cada um que está se conectando, de cada um que ainda vai se conectar. Nós já te agradecemos porque sabemos que quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor não
de mãos vazias. Senhor, eu quero tomar posse de tudo que o Senhor separou para nos dar nesse dia. Visita, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Visita cada ente querido, aqueles que se encontram, Senhor, doentes, acamados, com dificuldades financeiras, que o Senhor pode entrar com a providência, que o Senhor possa decretar a vitória nessa família, em nome de Jesus. Senhor, nós agora te pedimos que venha abençoar a tua palavra que será ministrada. Senhor, que ela fale aos nossos corações, que teu Espírito Santo complemente de acordo com a necessidade de cada um. E que essa palavra, Senhor, ela seja rema na nossa vida. Que essa palavra, ela seja trazida à memória no decorrer da nossa semana. Porque hoje estamos aqui para receber mais um maná, mais uma porção, porque nós estamos na sua dependência e vivemos, Senhor, segundo a porção de cada dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, querido. Podem sentar. Graça e paz. Queridos, Deus é bom, né? Deus é bom. E a benignidade dele dura para sempre em nossas vidas. Por isso que nós temos ele como nosso Rei da Glória. Não é isso? Quem é esse Rei da Glória? É aquele que irá à nossa frente guerreando as nossas guerras. Então nós podemos ter certeza, tá, que nós que servimos ao Senhor, esse Rei da Glória, ele estará sempre nos acompanhando para nos dar vitória. E hoje o nosso culto é o culto mais que vencedor, né? Chamados para vencer. Então cada um de nós aqui nesta noite, vocês que estão em casa conectados, pode ter certeza que você é mais que vencedor. Conseguimos chegar aqui, estamos com saúde, estamos com vida, então nós só temos que agradecer, porque Deus é bom e a benignidade dele dura para sempre. Amém. Na vez passada eu trouxe a mensagem sobre imaturidade, e essa mensagem era em duas partes. A segunda parte vem hoje, que hoje nós vamos falar sobre o crente maduro, e vamos pegar vários personagens da Bíblia que eles foram maduros, logo não atendeu o chamado do Senhor. Então, vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 4. Efésios é depois de Gálatas. Efésios 4. Troca sua Bíblia comigo, está muito pequena essa letra. Efésios 4, a partir do 11 ao 16, que praticamente é o mesmo que nós lemos na vez passada, só que a continuidade da mensagem. O versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo,
de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós vemos aqui, querido, que isso aqui, essa palavra é para crente maduro, é aquele crente que entende, tá? Que a igreja tem que ser um só corpo, porque nós sabemos que nós temos um corpo, mas nós dependemos do nosso braço, não dependemos? Dependemos das nossas pernas, dos nossos pés, dependemos do nosso pensamento. Então tudo isso faz parte do nosso corpo, e a igreja da mesma forma. O crente imaturo, ele não consegue visualizar isso. O crente imaturo, ele só atrapalha o andamento da igreja de Cristo. Então nós temos que ter essa consciência que nós temos que amadurecer espiritualmente. Nós vamos ver que prosperidade, quando a palavra de Deus fala sobre prosperidade, ela fala sobre prosperidade espiritual, mas o homem só leva para a prosperidade material, e não é isso que nós temos que pregar hoje. Hoje nós temos que pregar a edificação da igreja do Senhor, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Então, amado, nós vamos ver que o comportamento do crente maduro, Deus tem um comportamento maduro diante do Senhor. Nós vamos ver aqui em Jó, capítulo 1, 21 e 22, ele diz o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que a Bíblia vai falar que em tudo isso que ele passou, ele nunca pecou. A mulher dele mandaram fazer o quê? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Não é isso que a mulher dele falava? Mas ele, em momento algum, ele blasfemou contra o Deus dele. Por que isso? Porque ele já estava maduro. Porque ele, mesmo antes de conhecer o Senhor, ele já cria, ele já tinha fé nesse Deus. Então, quando ele amadureceu por completo, ele teve a visão do Senhor. E ali nós vemos que Deus usou ele poderosamente. Deus deu tudo aquilo em dobro. Tudo aquilo que ele perdeu, Deus deu em dobro. Nós vamos ver que perdeu filho, perdeu filha. Só não perdeu a mulher, né? Engraçado, naquela que mandou amaldiçoar o Deus dele, ela ficou com ele até o final. E a palavra de Deus não diz como foi o fim dela. Mas eu creio que ela também gozou de tudo aquilo, de toda aquela prosperidade que Deus retornou para ele, porque ele já era um homem próspero. Então, querido, é dessa forma, quando nós atingirmos esse nível, tá, de Jó, nós vamos ver que Deus vai nos abençoar. Amém. Conforme eu estava falando, a prosperidade natural, a prosperidade material é uma consequência da nossa prosperidade espiritual. Se nós estivermos prósperos espiritualmente, nós vamos ser abençoados, assim como Jó foi abençoado. Então nós temos que ter essa consciência. Nós estamos aqui nessa noite para nós nos amadurecermos diante do Senhor. Senhor, aonde que eu estou imaturo? Senhor, aonde que eu estou errando? E o Senhor vai, o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos guia em todas as coisas, ele vai nos falar, vai nos mostrar o que nós estamos fazendo e que está errado. Outro personagem foi José. José, assim como Jó, em momento algum ele blasfemou. O rapaz, coitado, passou por tanta coisa ruim, tanta coisa. Primeiramente era amaldiçoado pelos irmãos, ele
depois foi jogado num poço, e depois do poço ele foi vendido como escravo, mas mal sabia os irmãos dele que estava fazendo um bem para ele, tá? Porque para Deus se realizar através dele, ele tinha que passar por toda essa tribulação, e muitas das vezes nós não queremos passar por tribulação. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulação, mas eu venci, e nós todos vamos vencer, todos nós vamos vencer, querido. Então, aí nós vemos que José, depois de ter passado por toda essa tribulação, o que aconteceu com ele? Ele governou o Egito, ele foi governador supremo do Egito, um país idólatra. Está aqui, através de José, eles puderam conhecer esse Deus que salva, que cura, que liberta, que dá prosperidade, esse Deus que faz tudo por nós. Agora basta nós queremos ser um crente maduro no Senhor. Amém, igreja? Amém. A graça de Deus é suficiente para os maduros. 2 Coríntios, vamos abrir 2 Coríntios. 2 Coríntios é mais para trás um pouco de Efésios, para trás, antes de Gálatas. 2 Coríntios 12, 7 e 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Doze, 7 e 10. Todos acharam? E para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais que me glorieis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, querido, nós vemos que a graça é favor imerecido, não é isso? Pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos salvos no Senhor. E nós vemos que aqui no versículo, o apóstolo Paulo, o que ele falou? A tua graça me basta. Por que essa graça me basta? Porque eu sei que se eu tenho a graça do Senhor, eu vou ser vencedor. Eu vou vencer todas as tribulações que passar na minha vida, eu vou vencer. Porque eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que Ele me socorrerá, Ele nos socorrerá, querido. Então a graça do Senhor nos basta para que nós possamos verdadeiramente ser abençoados. Então, cara, ter graça é ter tudo sem ter feito nada para merecer. Mas sentir prazer nas lutas está distante do modelo do crente maturo que vemos hoje. Sentir prazer nas lutas no modelo de crente maturo de hoje é meio difícil. Não queremos sofrer, queremos estar no evangelho da ilusão e da conveniência. No entanto, quem é maduro sabe que tudo que acontece está debaixo do propósito de Deus. Não ache que Deus falhou por você. Não murmure. Quando estou sofrendo ou algo que não entendo, Deus está cumprindo algo na minha vida. Nossas fraquezas se transformam em força. A graça do Senhor deve nos bastar em tudo que precisamos. O que precisamos está na mão de Deus e temos livre acesso a essas bênçãos. Então, mediante a graça dele, nós vemos que as nossas bênçãos estão na mão dele, está nas mãos do Senhor.
Então, nós só não vamos receber se nós continuarmos sendo crentes imaturos. Nós não podemos ser crente maduro. Nós temos que ser crente maduro. O que é maduro? Quando você olha para uma fruta que está madura, o que acontece com ela? Ela está pronta para ser comida, não é isso? E a palavra de Deus é a mesma coisa. É como se fosse a fruta. Ele apresenta aqui, a palavra dele apresenta nossas bênçãos. E nós, se nós não pegarmos para comer, nós não vamos saber o sabor daquilo. Nós não vamos saber se ela está madura realmente, como está aquele sabor. Então, querido, a palavra de Deus é a mesma coisa. As bênçãos de Deus na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos que ser maduros para nós recebermos as bênçãos que estão separadas para cada um de nós. Porque quando nós estamos maduros, nós compreendemos, tá, o mandado do Senhor. Nós vamos ver mais aqui na frente que Davi, o rei Davi, ele foi um chamado do Senhor, não foi? Davi não foi chamado? Então nós vamos ver que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas angústias, nas nossas tribulações. A maturidade é a porta para a prosperidade, aquela prosperidade que eu falei. Segundo aos Coríntios 9:11, palavra, Bíblia, vamos lá. Para não ficar só nas palavras, vamos ver na Bíblia. 9:11 diz o seguinte: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Então, prosperidade é ser bem sucedido em tudo. Deus quer te fazer uma pessoa bem sucedida. Ele nos escolheu para sermos bem sucedidos, mas nossa imaturidade religiosa muda nossas prioridades e somos roubados. Deus dá aos maduros o poder de ser próspero, pois dele tem as riquezas materiais com propósito. Riquezas materiais com propósito. Não é riqueza materiais para você, simplesmente você ficar no bem bom. Querido, quando Deus coloca em nossas mãos, é para nós distribuirmos. E nós muitas das vezes não entendemos isso. Nós achamos em reter todas as bênçãos que Deus coloca em nossas mãos. Esses milionários aí, se eles tivessem esse entendimento, eles ajudariam muita gente, tá? Ele não faria somente para eles. Quantas vezes, quantos homens milionários aí, tá? Tem os milionários aí nos Estados Unidos que eles já fazem isso. Tem esses milionários aí da computação, da internet. Esses camaradas aí, eles chegaram a distribuir mais que 50% da riqueza dele para os pobres. Então essas pessoas já têm esse entendimento. Se eles têm esse entendimento, ele cumpre aquilo, o propósito dele, e Deus manda mais para eles ainda. Por isso que eles são multimilionários. E nós muitas das vezes achamos que nós temos pouco. Se eu gastar aquilo que eu tenho, como que eu vou viver amanhã? E meu amanhã? O nosso amanhã, muitas das vezes, nós estamos colocando no dinheiro. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que o nosso amanhã pertence a quem? Pertence a Deus. Então, querido, nessa noite, Deus está nos chamando para uma prosperidade espiritual. Primeiramente espiritual, porque os demais são consequência. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino do Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas, não é isso? O lema do Senhor não é esse? Buscar primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nessa noite, o Senhor quer nos ver prósperos,
Ele quer nos ver prósperos espiritualmente, porque Ele vai colocar em nossas mãos. E o inimigo é sabedor disso. Para o inimigo é muito importante que nós continuemos maturos, porque nós não vamos ser obedientes. Se nós formos imaturos, nós vamos ser desobedientes, nós não vamos ouvir a voz do Senhor, nós não vamos querer executar a ordem do Senhor. Então o inimigo vai tentar de tudo quanto é forma que nós sejamos crentes imaturos. Nós temos que ser crentes maduros, executando todo o mandato do Senhor, executando tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que nós venhamos a realizar no reino espiritual. Maturidade não é perfeição. Sabemos que perfeito somente Jesus. Mesmo maduro, nós podemos cair no erro. Podemos, somos humanos, somos carne. A carne é fraca, mas se nós formos aquele crente maduro, firme na palavra do Senhor, conhecedor da palavra de Deus, nós vamos ser maduros e o diabo não vai ter poder em estar nos influenciando. Mais uma verdade que a palavra de Deus nos ensina é que a maturidade humana consiste em compreender que as qualidades, os talentos e até mesmo o chamado de Deus não isentam a possibilidade do erro. Desta vez, o personagem bíblico de Davi, ele nos ensina. Ele foi escolhido e ungido de Deus para ser rei do seu povo, e mesmo sabedor que ele foi ungido, que ele teve chamado, ele caiu no erro. Ele cobiçou Betseba, ele viu ela lá do alto, e ela também se mostrando para ele, né? Então ali nós vemos que ele caiu. Então é por isso que nós temos que ter cuidado. Nossos olhos, o pecado, muitas das vezes, entra pelos nossos olhos, tá? Quando você olha, você gosta, você cobiça, aquilo entra nos teus olhos, entra no teu coração, foi para o teu coração, já viu, né? Só Jesus na causa. Então nós vimos que Davi, ele cometeu todas essas fraquezas, ele caiu em pecado. E o pecado pior, mandou para pegar Betseba, para tomar ela como mulher, botou o marido ainda na frente de guerra, botou Urias na frente de guerra, mandou colocar, e para que ele ali fosse destruído, fosse disseminado da face da terra, e que ele pudesse ficar livre para poder desposar Betseba. Mas nós vemos que Deus não dorme, o Senhor não dorme, tá? Quando nós temos um chamado, nós podemos até cair. O cair, a palavra de Deus diz que é do homem, não é isso? O levantar de quem é? De Deus. Então Deus levantou o profeta, e ali ele entregou a mensagem para Davi. E nós vimos que Davi compreendeu, se arrependeu, e o Senhor deu continuidade à obra que tinha que ser feita através dele. E é dessa forma conosco também. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós caímos, e o Espírito Santo que está dentro da gente, ele nos mostra que nós estamos praticando algo errado. E nós, como crentes maduros, nós compreendemos, nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, e ali Ele continua a obra que Ele tem para cada um de nós nesta noite. Amém, igreja? Amém. Então, maturidade não é perfeição. Perfeito, conforme eu falei, somente o Senhor Jesus Cristo. A maturidade nos ajuda a tirar as máscaras, a nos revelar. Domingo a palavra do pastor foi sobre o quê? Na igreja? Qual foi a mensagem de domingo, igreja? Mulher samaritana. Então domingo foi justamente isso, tá? Que está em João 4,16.
E por sua vez, isso vem nos lembrar que maturidade humana consiste em não mascarar a nossa verdade. De fato, diante da indagação de Cristo no poço de Jericó, ele disse o que? Vai, busca seu marido. E ela não lhe esconde o fato de não ter marido. Cristo elogia a sua resposta, porque de fato ela não teve, ela teve vários e o último não era seu. E ao assumir sua verdade, a verdade que liberta, aquela mulher, ele lhe dá a oportunidade de amadurecer. Assumir a própria verdade é o único meio de desenvolver. Se pôs a assimilar a realidade sobre si, é impossível tornar-se melhor. Então nós vemos aqui que a mulher samaritana, tá? Ela teve um amadurecimento instantâneo. Nós sabemos que a salvação é instantânea, tá? A santificação é gradual, mas ela aceitou de imediato. Ela reconheceu de imediato que aquele era o Messias esperado pelo povo de Israel. E nós vemos que o que ela fez? Ela deixou os cântaros, conforme foi pregado, conforme está na palavra, deixou os cântaros, esqueceu daquela água natural, bebeu a água da vida que o Senhor tinha dado a ela, ela bebeu naquele momento. Querido, quando nós bebemos a água da vida, tudo é transformado na nossa vida, amém? Amém. Então, o Senhor quer nos transformar, assim como transformou aquela mulher. E ela ali, o que ela fez? Ela foi na cidade, ela esqueceu de quem era ela, ela se esqueceu que era uma mulher qualquer, uma mulher mal vista na cidade, e ali ela levou as boas novas de salvação. Ela foi e disse: o Mestre, o Messias chegou, o Messias está lá no poço, vamos lá conhecê-lo, vamos lá entregar nossas vidas a Ele. E nós vemos que verdadeiramente, tá? Nós temos que nos santificar a cada dia. Nós que nos entregamos nossa vida ao Senhor, nós temos que a cada dia nos santificarmos, porque nós já recebemos Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, querido, para nós reconhecermos que Deus está nos falando, que Deus está mandando nós fazermos algo para o reino dele, nós temos que fazer igual esta mulher, esquecer de quem somos nós, esquecer e fazer aquilo que o Senhor tem mandado nós fazermos. Então, querido, a maturidade em geral, resumidamente, a maturidade gera vida. Entretanto, ela não se restringe somente ao aspecto biológico, mas de respeito à vida humana em todos os seus aspectos, emocional, psicológico, espiritual. Enfim, a maturidade humana é o desabrochar, é o desenvolvimento do ser humano em todas as suas capacidades através do Espírito Santo de Deus. Então, todos esses itens nossos, ele vai ser desenvolvido. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nossas vidas, tudo é modificado. Aquele que era louco passa a ser saudável. Tá? Aquele que tinha uma doença, aquele que era aleijado, passa a andar. Não foi tudo isso que nós vimos no passado? O paralítico andou, o cego enxergou, a mulher do fluxo de sangue ficou curada, só num toque nas vestes do Senhor. Então Deus quer nos curar nesta noite. Deus quer curar-nos de tudo aquilo que tem impedido o agir dele nas nossas vidas. Nós temos que crer que o nosso Deus é um Deus que faz, é um Deus que fala, mas faz. Ele é aquele que cura, que liberta, que salva. Então nessa noite, querido, Deus está nos chamando para nós sermos uma igreja madura. Então, a igreja madura, ela não o crente maduro, quando eu falo crente, a igreja reunida, então
ele não será aquela folha seca. A folha seca é aquela que o vento sopra para lá, sopra para cá, sopra para frente, sopra para trás. Então, Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos um crente firme, tá? Firme como a rocha, firme como Jesus. Aí vem o vento nos leva, mas nós voltamos, tá? Então, não fiquemos buscando, tá? Doutrinas. Nós já temos a doutrina que é a palavra de Deus. Está aqui a palavra de Deus. Então, isso aqui, eu costumo falar muito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É Jesus. Jesus está na palavra aqui, ó. Quando ele abre, quando nós abrimos a Bíblia aqui, é Jesus nos falando. Então, Deus quer uma igreja madura, uma igreja que não vai ser jogada a vento de doutrina. Vamos abrir Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, 14, 16. Para que não mais sejamos como menino, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça. Cristo é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, essa igreja tem que ser uma igreja unida, uma igreja que apresenta a qualidade do caráter de Cristo, promovendo a edificação mútua. Então, querido, nós temos que ser boca de Cristo. Eu já estava conversando esse dia com o Sirene com relação a isso. Nós temos que ser boca de Cristo. Nós não podemos ficar envergonhados de falar. Já não é mais tempo de nós ficarmos envergonhados de falar dessa mensagem, de falar de Jesus. Ainda essa semana no trabalho, o colega falou para mim assim: olha, eu estive conversando com fulano de tal, falei de Jesus para eles, falei que os sinais estão aí, os sinais estão aí, tá? Essa guerra no Oriente Médio é um grande sinal, não é um sinal pequeno não. Então, eles simplesmente rejeitaram. Que final dos tempos? Que final dos tempos? Falei, cara, ele falou, tá bom. Então, quando Jesus voltar e eu tiver subido para a glória, vocês vão se lembrar. Vocês vão estar aí na tribulação, na grande tribulação, e vocês vão se lembrar. Ah, Manuel falou comigo isso. Ah, Val falou isso comigo. Então, querido, nós não podemos nos calar, porque se nós calarmos, as pedras clamarão. O sangue daquele que nós não propagamos a palavra de Deus, esse sangue vai nos cobrar. O Senhor vai nos cobrar, porque a nossa função, nosso líder aqui é esse: é pregar o Evangelho a toda a criatura, independente se ele vai crer ou se vai deixar de crer. Então nós temos que falar a tempo e a fora de tempo, que nós, queridos, sejamos boca de Cristo nessa terra, boca para transmitir que o nosso Deus é um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta. Então, querido, nessa noite, vamos ficar firmes nesse propósito, vamos ser crente maduro. Senhor, eu não quero praticar algo que desagrada ao teu Espírito. Senhor, eu quero ser esse crente maduro que foi pregado naquela noite. Ah, eu quero ser, Senhor. Fale ao meu ouvido, eu quero te ouvir, eu quero te ver, tá? Só vai acontecer isso na nossa vida se verdadeiramente nós estivermos firmes na promessa.
Porque se nós não estivermos firmes na promessa, nós não vamos ouvir Deus, nós não vamos ver Deus, nós não vamos. Então o Senhor nessa noite está nos chamando a nós sermos uma igreja fortalecida no Senhor, uma igreja fortalecida na palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que vai nos segurar nesse período que nós passarmos aí, tá? Porque antes da grande tribulação o Senhor já levou a igreja dele, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, querido, ficamos firmes na promessa, a palavra está com o nosso pastor. Vamos fazer uma oração rápida, vamos levantar para fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa tarde, essa noite, na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, que essas palavras, Pai, tenham sido palavras remas, palavras que vai de encontro, Pai, às nossas necessidades. Que nós, nesta noite, Pai, nós tenhamos sede de Ti, sede da Tua palavra, Pai. Nós queremos, Pai, ser aquele crente que não se envergonha de falar da Tua palavra, de falar do Teu amor, Pai, de falar que Tu liberta, salva, cura e batiza, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Palavra para o nosso pastor. Amém. Paz, querido, vamos ser assenta rapidamente, não vou tomar muito tempo não, a palavra já foi liberada, né? É tempo de agradecer os irmãos estavam aí, e é tempo da gente pegar a palavra. Por exemplo, eu estava ouvindo o Manel ministrando, a palavra de domingo eu estou ruminando até hoje, querido. A questão, aquela mulher, não tem como você continuar o mesmo depois do encontro com Jesus, né? Conforme a Manel falou com bastante propriedade, ela bebeu da água da vida. Aí eu saí do elevador ontem, saí do elevador hoje, tá com a música na cabeça. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sabe, queridos, foi a palavra que para mim, não sei para os irmãos hoje, mas para mim pegou muito forte essa palavra, porque não foi a mulher que foi ao encontro de Jesus, Jesus já foi ao encontro dela. Hoje nós vemos aqui, eu tenho certeza que antes do Manel chegar, antes das irmãs de intercessão chegarem com a Mira, o Senhor já estava aqui para nos encontrar. Assim como ontem nós estávamos numa ansiedade. Não vai ser 18, depois das 18 passou para as 20 e ninguém liga, ninguém fala nada. E aí certinho, alguma novidade, ninguém deu novidade. A Chelsea Dani querendo saber, diaconizamente querendo saber, os irmãos querendo saber, até que chegou a foto no tempo certo. Mas eu tenho certeza que Jesus foi ao encontro daquela situação. Assim como na quinta-feira, aniversário da senhora, Jesus ele já estará com a senhora no seu aniversário. Nós temos que entender que nós não viemos na igreja para falar de corrupção. A gente não pode usar o culto para ficar pregando historinha. Nós não podemos utilizar o tempo que temos para ouvir e falar da palavra de Deus para contar, para fazer acontecer. Nós temos que falar de Jesus, porque é Jesus quem salva, é Jesus quem transforma, e é Jesus que está aqui hoje. Amém, queridos? Então eu quero agradecer aos irmãos o comprometimento para com a obra, também as orações. Antes de nós finalizarmos, vou só dar uns avisos. Amanhã, lá desaceso, meu computador está distante de mim, por isso que deu esse delay. Amanhã, então, queridos, amanhã lá desaceso será na casa da diaconisa Sandra do pastor Jorge. Nós não colocamos nas redes sociais o endereço, nós só passamos o endereço para aqueles que realmente se prontificaram aí.
Se você ainda não procurou o pastor Jorge, se você ainda não procurou a diaconisa Sandra, ou não procurou a pastora, você tem tempo, porque amanhã, a partir das 16 horas, o livro base que nós estamos utilizando é Os Três Altares. E amanhã nós entraremos acerca do capítulo 2, que fala sobre o altar da mesa. Então eu quero incentivar os irmãos não a irem somente, mas também a adquirirem o livro. Assim como eu falei na primeira vez na casa do Josivaldo, eu vou falar aqui na igreja, eu não sou contra curso, tanto que nós fizemos curso de casais, eu não sou contra você ler um livro, não, eu sou totalmente a favor. Mas o curso não faz milagre, o livro não faz milagre. São ferramentas que vão nos dar direcionamento para que nós possamos nos mover pela palavra, porque quem faz milagre é Cristo. Está claro para todo mundo isso? Então, amanhã, lá nos Acesos, você que for, não esqueça de levar o seu lanchinho, porque depois do amém o ataque vem, né, queridos? Então, amanhã vai ter aqueles concretezinhos, se você puder levar, mas leve já pronto. Pô, pastor, eu tenho um nugget para fritar. Não, querido, já leve pronto. Eu quero incentivar os irmãos. Não leva nada que vai ficar muito, já está muito quente, né? Se você puder levar algo que levou, comeu, é mais fácil, porque está muito quente, está muito quente, né? Então, a conta de luz para quem tem ar-condicionado aí, meu amado, e se você tem ar-condicionado e não usa, meu irmão, ah, pastor, a conta de luz, irmão, pastor, o Diago Manuel falou, eu estava chegando, não fica retendo não, irmão. Usa, mas usa com prudência, né? Você vai dormir no calor, aí fica ali, pastor, minha pressão está alta. Toma remédio à pressão, toma um banho frio, não é capaz de ligar um ventilador, não é capaz de ligar um ar-condicionado. Por quê? Por causa de 100 reais. 100 reais é dinheiro. Ah, caramba, mas a tua saúde vale mais. Amém. Amém? Então aproveite esse tempo, recebe essa palavra aí para que você tenha uma noite tranquila com prudência. Amém, queridos? Não é aqueles crentes que ligam a meio-dia para desligar meio-dia no outro dia. Aí você está abusando da misericórdia de Deus. Você está querendo abençoar a Light, né? Está querendo abençoar a Light. E falei o nome, é concessionária, está querendo, né? Mas, irmãos, isso na quarta-feira. Quinta-feira teremos imersão. Sexta-feira não temos culto. No sábado, sábado nós teremos as relações públicas com a diaconisa Gladys e a Vani. São as mulheres, mas os homens aqui na igreja. Eu tenho certeza que o Josivaldo deve conhecer no mínimo 2 homens. Eu tenho certeza que o meu padrinho deve conhecer no mínimo 2. O Anel deve conhecer no mínimo 2. Eu posso conhecer no mínimo 2, outros. Agora, além de conhecer, o que nós estamos fazendo para trazer esses homens? Pastor, eu convido, não vai, só convido, não. Arrasta ele para cá, meu querido. Carrega no teu ombro e vem. Pastor, é muito pesado, a cruz foi mais pesada, irmão. Então vamos fazer a nossa parte. Sábado, pastor Jorge está reunido com os homens aqui, 9h30 da manhã. Que horas? 9h30. Os homens, isso como um médico, ele é cirurgião clínico, cirurgião geral. Ele também é pastor. Ele vai dar uma palavra sobre o Novembro Azul, a importância do Novembro Azul. Na parte da tarde nós teremos um ensaio com a galera do louvor, vai estar ensaiando aqui no santuário. Fora os irmãos vão estar alinhando, ajustando tudo para a Santa Ceia, a limpeza, a manutenção, todos. Lembrando que domingo é a Santa Ceia, amém, queridos? Amém. Mas essa Santa Ceia é muito especial. Fala para o seu irmão, muito especial. Muito especial. Porque nós começamos a fazer as reuniões aqui, mesmo sem pintura, mesmo sem piso, sem altar. Nós começamos em novembro. E essa ceia é uma ceia especial, tanto que está no Instagram, que nos remete tudo aquilo que Deus tem feito até esse tempo e vai continuar fazendo. Então é a ceia de 1 ano que nós estaremos fazendo aqui. Tá? Eu
quero incentivar você a vir com a sua melhor roupa, o seu melhor perfume. E eu quero desafiar você, eu quero te fazer um desafio. Se você puder trazer alguém, amém, pode trazer. Principalmente que não seja evangélico. É muito importante que todos ouçam a palavra de Deus. Mas o desafio, quantos aqui tem Instagram? É o seguinte, na sua rede social, foi postado, você que segue a igreja, foi postado. Né? Eu vejo aqui que muitos, praticamente todos, utilizam a rede social para você colocar alguma coisa no Instagram, ou você coloca já no, como é que é o nome? No Zap, quando no status, né? Você coloca lá. Amém ou não amém, querido? Amém. Você coloca. Você sabia que isso é uma ferramenta de evangelização? E como você tem utilizado essa ferramenta na sua igreja local? Aí fica o silêncio, né? Porque talvez você nunca postou no Instagram, ou você nunca colocou no seu status, ou você nunca colocou no seu Face. Então eu vou te ensinar. Você pode printar a tela. Você printa a tela, recorta, aí você coloca lá no Instagram, no Stories, você coloca lá no status do seu WhatsApp. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje ainda, amanhã, até domingo. Mas pastor, no próprio domingo mesmo? No próprio domingo. Mas eu sei que as artes são enviadas nos grupos, mas tem irmãos que eu às vezes faço isso, né? Que não baixa, que fica muito cheio o celular, aí você vê a imagem e depois exclui. Se você não quiser ver esse trabalho e você achar que é melhor printar, nos grupos tem. Mas se você não... pastor, eu não vejo o grupo com tanta frequência, mas você acha melhor printar, faz isso, querido. Porque às vezes eu vejo irmãozinho lá que coloca ali: a igreja tal isso, evento tal aquilo, movimento tal isso. Mas da sua própria igreja não coloca, irmão. Você está perdendo a oportunidade de evangelizar. Já que você não pode, a gente não pode ir no trem, mas você pode ir nas casas das pessoas através do Instagram, através do status do seu WhatsApp e através de outros. Amém, queridos? De multiplicação, a você colocar no seu status e no seu grupo de zap. Fora isso, na segunda-feira é feriado. Alguém vai viajar na segunda-feira? Glória a Deus que não. Meus irmãos não sabem ainda. Vou falar para você, segunda-feira, dia 20. Pastora Kátia, ela é professora e uma das diretoras do seminário Nova Jerusalém. Ela vai tirar a sua manhã para estar aqui ministrando sobre escatologia. Tiago Manuel estava ministrando, estava falando sobre o que aconteceu em Israel. Não só em Israel, está acontecendo no mundo como um todo. Hoje eu e a minha esposa, nós recebemos espero que surpresa de algo que nós achávamos que estava acontecendo tão longe, mas está acontecendo tão perto. E no momento certo nós vamos abrir para a igreja e pedir oração para os irmãos, porque afeta ao bairro onde nós residimos. Mas o que eu vou falar para os irmãos, nós precisamos de clareza de entendimento para compreender os nossos dias. São os tempos do fim. Então como é que nós vamos entender isso? Através do estudo da palavra. Segunda-feira, 10 horas da manhã, a pastora Kátia vai estar aqui. Olha a responsabilidade. O neto dela acabou de nascer. Feriado, ela vai querer curtir o neto. Mas ela falou: não, eu vou para o meu neto à tarde e de manhã eu vou na igreja. Então nós, no princípio de autoridade que o Gustavo até falou na escola bíblica, no domingo, ele citou sobre honra. Então, querido, chega cedo, mas não chega às 10h30 não, chega às 10. Nós falamos no domingo, vamos ver se a gente consegue fazer um cafezinho, né, para os irmãos, para ser... pastor, vai acabar aqui, olha, acho que eu quero ir na praia.
que eu quero isso, vai acabar meio-dia. Marcado 10 vai acabar meio-dia no máximo. Então vai ser onde você vai poder fazer perguntas sobre escatologia, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Ficou claro para os irmãos? Amém? Eu quero incentivar você a trazer gente também. Traga pessoas de outra igreja, pessoas que estão, será que é? Não é? Ai meu Deus, traga pessoas de outra igreja, traga assim, para que nós possamos ter esse tempo em Deus de aprendizado para a nossa vida. Amém? Então a nossa agenda nós já sabemos, do sábado, do domingo e na segunda-feira. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Vamos orar para que todos nós possamos retornar em paz. Agradecendo a Deus pela vida da filha, a filha é Kaila, né? A neta da Regina agora é a avó, né? Agradecendo a Deus porque dia 16 é aniversário da dona Lúcia, Vera Lúcia, né? Hoje eu quero agradecer aos irmãos o carinho para com meu pai. Hoje ele completou mais uma primavera. E hoje também a Samara completa mais uma primavera, né? Então vamos agradecer a Deus e aproveitar e colocar a bolsa apostólica do Senhor. Sabe, irmãos, Deus tem nos dado tanto. Não deixe de ser fiel a Deus, porque Ele não faz barganha, mas Ele é justo. Sejamos fiéis para que tudo na nossa vida nos vá bem. Deus bondoso, eu quero aqui te agradecer pela palavra que foi liberada, pelas orações das irmãs de intercessão. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver e desfrutar. Muito obrigado pelo aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos. E o Senhor tem nos dado saúde, assim como deu saúde para o meu pai, que hoje celebra mais um ano de vida. Saúde para a Samara, que também completa mais uma primavera hoje. Só está dando saúde para a dona Vera, que ela vai completar de 16 aniversário. Amanhã é aniversário da Monique. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelos vales acesos, que pela fé será bênção em nome de Jesus amanhã. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido como família, como igreja, viver, ó Pai. Os teus sonhos se realizem nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Agradeço a ti pela oportunidade, aqueles que vão dizimar, aqueles que vão poder ofertar, aqueles que nesse momento não podem. Mas, Senhor, eu creio que o mês ainda não acabou, e eu creio que o Senhor é Deus de milagres, e aqueles que já fizeram, o Senhor pode tocar e o Senhor pode fazer multiplicar que eles façam de novo. Porque, Senhor, nessa reta de final de ano, Tu sabes a nossa realidade, o comprometimento da igreja, aquilo que nós temos que honrar, ó Pai, tanto na parte financeira quanto na parte, Senhor Jesus, social. Tu sabes da necessidade do Seu povo. Levanta, ajuda a todos. Ó Pai, colocamos diante de Ti também a vida familiar dos Teus filhos. Concede a eles, Senhor, numa noite alegre, uma noite segura e confortável. Senhor, ameniza, Senhor, esse calor. Aqueles que sofrem de pressão arterial, aqueles que têm problema relacionado ao calor, o Senhor pode mudar. O Senhor é o dono do tempo, das estações. O Senhor faz conforme os bons desejos do seu coração. Supra a necessidade do teu povo em glória e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo de Israel estejam sempre sobre a nossa vida e sobre a nossa família, para aquele que crê em uma só voz, diga amém. Deus te abençoe, vou em paz, querido, uma noite de vitória.